Aquele livro parecia ter sido escrito no século passado. Não me parecia ser muito atual. Então, após algumas horas de leitura, eu comecei a entender do que se tratava. Era apenas um livro sobre a história da cidade. Eu logo comecei a rir de tudo aquilo, e então eu fui para casa, pensando que uma senhora de idade queria me ensinar o que eu já sabia. Afinal, eu já havia dito isso em minha reportagem sobre a cidade. Cheguei em minha casa e meu filho logo me chamou animado. Eu fui até ele e ele me deu um desenho estranho. Era um ser meio humanizado, ao lado de várias árvores. Mas por algum motivo, meu filho não havia feito as roupas desse ser. Mas o que mais me chamou a atenção era o seu rosto. Ele tinha uma espécie de sorriso torcido. Eu logo assemelhei a criatura à silhueta que vi na floresta. Eu comecei a raciocinar. A idosa me disse para ter cuidado com ele. Então eu fui direto até o computador e em cima da mesinha, ao lado, estava o livro que aquela senhora idosa havia me entregado. Pesquisei sobre aquela cidade em um site de imagens, e o que eu vi era, no mínimo, um tanto estranho. Era uma espécie de seita. As imagens eram muito parecidas com essa que eu descrevi. Todas, sem exceção, estavam em conexão com a cidade, aquela floresta. E o que me deixou ainda mais perturbado era que minha casa estava incluída naquelas imagens. Mas pareciam ser de um tempo um pouco passado, pois a tintura não era idêntica à da minha atualmente. Fui logo pesquisar mais a respeito sobre aquelas fotos. Alguns sites diziam que elas eram de algum tipo de seita para uma criatura pagã, mas que isso era apenas uma lenda. Alguns até diziam que essas seitas foram criadas a partir do século XV e foram até meados do século XIX. O motivo para tal ato ser cessado era que alguns povoados começaram a modificar a cultura do local. E logo assim, a criatura adorada começou a ser esquecida ao decorrer dos séculos seguintes. E a casa da fotografia era uma espécie de residência temporária do sacrifício religioso, onde a vítima iria viver lá e teria seus familiares mortos por aquela criatura. Mas ele pegaria algum membro daquela família. Após ler aquilo, fui correndo até o quarto de meu filho e perguntei: "Filho, onde seu amigo mora?" Ele pegou a minha mão e então caminhamos até a floresta. Estava uma tarde
e o sol começou a perder o seu brilho, dando passagem para a lua. Enfim, chegamos a uma espécie de caverna. Ela ficava um pouco longe da minha casa. Eu acabei entrando naquele lugar, mas parei assim que vi uma pequena fotografia no chão daquela caverna. Fomos direto para a minha casa. Minha filha estava em seu notebook e então eu fui dormir. Acordei no meio da madrugada, ouvindo minha filha gritar. Ela me mostrou o seu notebook. Ele estava com a tela rachada e eu logo perguntei se ela teria deixado ele cair. E ela simplesmente me contou que estava no Skype com o seu namorado quando a música que estava tocando em seu MP3 do próprio notebook começou a tocar ao contrário. Ela disse que o notebook começou a bugar totalmente e então ela o desligou. Assim que ela o ligou novamente, ela podia jurar que os códigos de seu notebook começaram a formar uma espécie de chat. E então ela disse: "Oi?" E em seguida, a criatura respondeu. Ela logo começou a anotar os códigos em seu diário, mas assim que terminou, ela recebe uma nova mensagem. E então ela pôde ver a tela do notebook se quebrando, e em seguida, a janela de seu quarto. Eu não conseguia acreditar no que ela estava me contando. Então fui até a cozinha, peguei meu telefone e liguei para um amigo. Ele era perito nessas coisas de computador, e eu o chamei imediatamente. Após isso, desliguei o telefone. Ou pelo menos eu achei que tinha desligado, até ouvir o barulho dele novamente. Eu peguei e tentei conversar com quem estava do outro lado, mas ao colocá-lo no ouvido, eu só ouvi a seguinte coisa: "Eu estou te observando." A voz da pessoa era extremamente grossa e amedrontadora. Na manhã seguinte, meu amigo me chamou para ver o notebook. Ele simplesmente me mostrou uma espécie de código binário outra vez, mas este estava em forma de imagem na galeria de minha filha, que por coincidência ou não, ela havia anotado aquele mesmo código. Eu logo comecei a acreditar na minha filha, mas o que me deixou ainda mais chocado era o fato de que algo realmente quebrou a tela do notebook. Porém, de dentro, era como se alguém tivesse dado um soco em uma janela, mas nesse caso, era a tela do notebook a janela. Eu logo comecei a procurar aquela senhora idosa, e quando a achei, perguntei se foi ela a responsável por todas aquelas mensagens. Ela simplesmente disse que não.
e só me disse para ter cuidado com ele outra vez. Por algum motivo, eu coloquei todas aquelas informações na minha reportagem, que por sinal, ela daria a melhor reportagem do mundo. Eu a enviei para o meu chefe e então recebi meu pagamento. Decidi que era hora de nos mudarmos daquela casa. Comprei outra casa em outro estado. E então avisei ao Gabriel e à minha filha que eu e minha esposa iríamos jantar fora. Mas antes, eu decidi queimar aquele livro estranho.